né, por uma palavra africana chamada urucubaca. Então, posso começar? Eu vou fazer a apresentação primeiro, tá, professor? Pode ser? Tá bom, pode ser, sim. Boa tarde a todos. Me chamo Valbilene Tavares, sou parda, tenho cabelos pintados de vermelho, tenho olhos castanho escuro, tenho 1,64 de altura, estou usando uma blusa colada estampada, de manga e uma capa rosa. Dando, então, aí continuidade ao nosso sexto encontro universitário internacional Linguagem, Cultura e Sociedade, sou graduanda do curso de Letras e sou graduada também em Gestão Ambiental pela Universidade Federal de Rondônia. Estarei responsável pela mediação da palestra do professor Dante e salientamos aí, com isso, a palestra terá duração de 1 hora, tendo 50 minutos para apresentação e 10 minutos para questionamentos. Caso não dê tempo, esses questionamentos podem ser feitos no chat e serão repassados ao professor para posterior resposta. Sem mais, para o momento, nosso palestrante é o professor doutor Dante Ribeiro da Fonseca, doutor em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, da Universidade Federal do Pará, pós-doutor pela Universidade Federal de Rondônia, pós-doutor pela Universidade Federal do Pará, professor titular do Departamento de História da Universidade Federal de Rondônia, pesquisador de História da Amazônia, coordenador em Rondônia, da Incubadora de Políticas Públicas na Amazônia, é sócio efetivo da Academia de Letras de Rondônia, do Instituto Histórico e Geográfico de Rondônia, é sócio correspondente do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, possui diversos trabalhos publicados, participação também em várias obras coletivas e artigos em revistas acadêmicas, além de livros. Professor, o senhor tem a palavra. Tá. Bom, pelo que parece, agora eu só tenho 30 minutos, não é isso, Valbilene? Está me ouvindo? Valbilene? No, professor, no momento da sala, quando tiver voltar, tá? Sim, mas eu gostaria de saber o quanto tempo eu tenho para me endossar aqui a falação, né? Vou ter o quê? 30 minutos, é isso? 30, né? No caso, a professora Rosa, qual ficaria o tempo, professora? Originalmente era 1 hora, mas já são 15h29, então eu suponho que nós vamos ter agora 30 minutos. Eu vou trabalhar com o horário aí do evento, tá ok? Ok, então, professor. Vamos então começar. A língua como instrumento de conflito e colonização na Amazônia em uma perspectiva comparada. Veja bem, a ideia aqui é nós fazermos algumas comparações com experiências históricas diversas, né? E como se comporta, né, a transformação ou mesmo o desaparecimento de línguas, e aqui no caso nós estamos trabalhando com a América do Sul, das línguas indígenas, né? Por que tipos de mecanismos de colonização e políticas linguísticas, que tipo de colonizações e políticas indígenas interferem de maneira diferenciada num resultado linguístico geral. Então, para começar, a gente poderia fazer uma comparação muito breve entre a política linguística, por exemplo, da Inglaterra, como praticada nos Estados Unidos, e aí foi no norte e no sul dos Estados Unidos, nesse caso não há diferenciação, né? E qual o resultado disso? Bem, eu pego os Estados Unidos porque é uma experiência totalmente diversa da nossa, né? A colonização norte-americana, ela de fato não
precisou do índio nem como escravo e nem como colono, né? O processo colonial americano sempre foi um processo de expulsão dos índios das suas terras e, em muitos casos, de extermínio dos grupos indígenas. E por que isso? Porque essa colonização começa no momento que a Inglaterra produz um excedente populacional fabuloso. Já vinha produzindo, né, esse excedente através da expulsão de populações inteiras das áreas rurais para as cidades. Isso, de fato, né, torna o índio, no caso desse tipo de colonização, um elemento dispensável. E isso já nos séculos iniciais de colonização, e no século XIX continua o avanço pelos territórios indígenas que vão compor os Estados Unidos, aí já com uma maciça migração europeia, alemães, irlandeses, italianos, gente de toda parte do mundo vai para os Estados Unidos. Uma migração muito forte, né, muito numerosa, que, novamente, o índio vai sendo empurrado para as áreas periféricas aos espaços agora conquistados pelo chamado mundo colonial. Isso é muito diferente da colonização praticada pelos países ibéricos. Por quê? Os países ibéricos tinham pouca população. São países pequenos, Espanha e Portugal, né? Tinham pouca população e não houve nenhum fenômeno econômico que tenha provocado um aumento das populações nas cidades. Então, ambas as potências ibéricas tiveram que... Isso é uma coisa meio paradoxal, né? Eles tiveram que utilizar das próprias populações conquistadas para formar a população do mundo colonial que eles estavam constituindo, né, a partir da chegada de Colombo, e aqui no caso do Brasil, do Cabral. Né? Então, o elemento indígena não era só o elemento a ser expulso da terra. A terra era para ser conquistada, esse elemento, mas ele deveria ser introduzido nesse novo mundo que o europeu constituía aqui na América, sob diversas formas. Né? Escravidão oculta, disfarçada, né? Missões religiosas, enfim, sob diversas formas esses indivíduos foram sendo introduzidos no mundo colonial. Agora, ainda aqui, nós temos duas diferenças que também vão se refletir, né, no comportamento dessas línguas no futuro. Né? Nós temos uma política espanhola, né, de colonização diferenciada de uma política portuguesa de colonização. E ainda se considerarmos mesmo somente a política espanhola, e se considerarmos apenas a América do Sul, nós teremos mais uma diferenciação. O altiplano andino, as encostas dos Andes e as terras baixas que é a Bolívia. Ora, quando a gente fala no Brasil, é muito fácil entender. O Brasil sempre foi uma colônia íntegra, né? E em expansão. A partir de Tordesilhas, ela avança até chegar a ser o que é hoje. Já do lado espanhol, nós estamos trabalhando aqui com o vice-reino do Peru. Muitas vezes vocês veem no livro, vieram do Peru. O Peru não é o Peru atual, é o vice-reino do Peru. Toda espanhola tem esse reino. Mais tarde, eles dividem, criam o vice-reino do Prata, mas inicialmente é o vice-reino do Peru. E dentro do vice-reino do Peru, nós temos uma circunscrição judiciária chamada Audiência de Charcas, que é, grosso modo, a Bolívia de hoje. Né? O meu estudo ele vai se concentrar muito nessa fronteira que compôs a província jesuítica de Moçambique, hoje o Beni, né, grosseiramente falando, não coincide exatamente o território, mas é, grosso modo, o atual Beni. Né? E a província do Amazonas, a capitania do Amazonas do lado de cá, e depois província do Amazonas.
Essas regiões foram ocupadas em momentos diferentes, né? E é importante observar o seguinte: eu dizia a diferença entre o altiplano e as terras baixas. Ora, no altiplano andino, uma série de fatores históricos ocasionaram a manutenção das línguas indígenas em uso pela população indígena colonizada, já no mundo colonial. Primeiro que ali era a sede de um império, o Império Inca. Ali também havia uma vida urbana, havia um sistema de administração pública, né? E quando os espanhóis tomaram conta, enfim, tomaram o poder no lugar da nobreza incaica, eles absorveram parte dessa estrutura administrativa e parte dessa própria nobreza. Há um historiador espanhol muito conhecido, o Garcilaso de la Vega, que escreveu uma obra em 10 volumes, Os Comentários Reais, onde ele conta toda a vida antes dos espanhóis chegarem, conta isso baseado no que os tios deles, os parentes, falam. Mas que parentes são esses? O pai deles se casou com um imperador inca. Então, ele era um duque espanhol, mas o Inca trabalhava para o Império Espanhol. Então, os testemunhos dos tios, dos mais velhos, permitiram ele fazer essa obra. Eu digo isso para mostrar como houve também colaboração, não houve só resistência, né? O que é natural nesses processos de conquista, né, de um povo sobre o outro. E então você tem aí uma certa possibilidade de manutenção da língua. O outro elemento que eu posso levar em consideração é que a manutenção das estruturas administrativas correspondeu também a uma certa manutenção das estruturas sociais. Quer dizer, a unidade básica do Império, que ele chamava Ailu, que é a aldeia, né, com seu chefe, o curaca, né, que responde perante as autoridades por diversas funções administrativas e de políticas públicas, e já respondeu no Império Inca, né, essa unidade básica continua existindo. Então, apesar do processo de evangelização, né, como você não quebra aquela unidade social básica, você mantém a possibilidade da língua se manter viva porque eles estão conversando com eles mesmos, né? Com seus vizinhos, com seus parentes e tal. Agora, e nas terras baixas? Aí é diferente, né? Eu vou pegar só Mojo, senão a minha explicação vai ficar muito extensa, né? A província de Mojos e Chiquitos, né, que eram contíguas, né, Chiquitos mais ali para Santa Cruz da Serra, mais próximo do Paraguai, elas iniciam a ser conquistadas, ocupadas, digamos assim, colonialmente, pela função missionário-religiosa. Né? Então, missionários vindo principalmente do Paraguai, né, se dirigem ao norte do continente e vão criando missões. E que, no fim, vai ser um trabalho espetacular, porque eles vão criar dezenas de missões. Né? No nosso caso, essas missões começam no Alto Rio Mamoré, finais do século XVII, e no início do século XVIII já atingem aquele delta ali formado pelos rios Mamoré e Guaporé, que é onde se encerra, né, quando se juntam os dois rios, o rio continua com o nome de Rio Mamoré. Né? Essas missões elas vão ter uma política linguística bastante interessante. Elas vão adotar o princípio da língua predominante. O que é a língua predominante? Os primeiros grupos que eles têm contato, os grupos de maior população, né, eles adotam a língua desses grupos e ensinam aos demais grupos que falem essa língua. E aí, toda a população que reside nas missões religiosas vão falar
a língua predominante e escolhida pelos missionários religiosos, que, no caso aqui em estudo, é a língua moja, né? É a província de Mojos toma esse nome justamente porque é a língua desses grupos mojenhos que vai ser adotada como língua predominante, né? Isso tem um efeito, já ainda no século XVIII, você vai vendo que a população, que dentre a população missionada, população indígena, há uma redução muito grande das línguas faladas. Isso é um processo, na verdade, de uniformização para facilitar o controle colonial sobre essas populações, né? Um aspecto interessante que a gente vê também no lado espanhol, no caso na província de Mojos, é que o Império Espanhol ele tem uma política de para levar as para e essas frotas são concentradas em determinados portos. Nas regiões de missão, eles proíbem o contato dos indígenas com o elemento laico, né? Mesmo a comercialização dos produtos das missões religiosas, e olha que eles produzem muita coisa, ela fica restrita a uma unidade comercial do governo espanhol que vai pegar essa produção e mandar para fora da América do Sul através dessas frotas anuais. Então, o índio ele fica ali isolado do elemento laico. Os missionários jesuítas também não têm muito interesse que esses índios tenham esse contato, também não têm muito interesse que eles aprendam o espanhol. Por quê? Porque eles aprendendo o espanhol, eles vão ampliar suas possibilidades com o elemento laico. E aí, no caso, a restrição deles da língua mogenha aumenta as possibilidades de controle sobre essas populações, né? Bom, desculpa, estou falando um pouco com pressa, que eu estou querendo aproveitar bem o tempo, né? E quando os jesuítas são expulsos na segunda metade do século XVIII, os jesuítas são expulsos tanto do Império Português, de todas as áreas do Império Português, quanto de todas as áreas do Império Espanhol. Esses nativos ficam meio que entregues a si, né? Mas eles já são nativos coloniais, né? Na literatura de língua espanhola, aqui na Bolívia, você encontra dois tipos de nativo que eles distinguem, né? Muito preconceituosamente, aliás, né? São os nativos civilizados, né? Que são aqueles que já foram submetidos originalmente às missões e depois, por outros meios, introduzidos na sociedade colonial, e os nativos bárbaros, que são aqueles que estão nos matos, ainda vivendo sua vida ancestral em sua integralidade, né? O que nós vamos ver aqui, então, por exemplo, no ciclo da borracha, primeiro ciclo da borracha, são os descendentes desses indígenas civilizados, entre aspas, né? Ou descendentes daqueles missionados a partir do século XVIII, que continuam sendo considerados índios, né? Mas já não vivem mais a sociedade, o estilo de vida típico da sociedade indígena, né? É importante também dizer que aqui na província de Mojos nós tivemos grupos com certo nível de sofisticação tecnológica, né? Índios que construíam ali na área de Trinidad, por exemplo, você se tirar uma fotografia aérea, você vai ver várias colinas que sempre ficam acima d'água nas enchentes, nas cheias, ali é um prolongamento do Chaco, né? E aquilo foi construído por índio para plantar e viver durante as cheias, né? São as lomas, como eles dizem lá, né? E aqui no Brasil você tem isso também, aqui no Médio Amazonas, mas tem outro nome. São colinas artificiais.
Pois bem, eu acho que aqui eu dei uma paisagem boa, né, da questão da política linguística na Bolívia. Ora, depois, com o fim do período colonial, muitas dessas línguas, que ainda, inclusive o mongenho, que ainda era falado por esses índios civilizados, vão ser substituídas pelo espanhol. Então, no fim, aqui nas Terras Baixas, só mantém a língua, basicamente, aqueles grupos que tiveram um contato muito tardio, né? Ou não tiveram contato nenhum, que hoje só uma exceção raríssima, né, que nós vamos encontrar esse tipo de caso. Vejam, então, políticas linguísticas diferenciadas e políticas de colonização diferenciadas produziram resultados diferenciados dentro da Bolívia, né? No altiplano se manteve a língua, né? Já nas terras baixas e mesmo nas encostas, inúmeros grupos nativos perderam suas línguas, esqueceram essas línguas, né? Porque deixaram de praticar, não é isso? Bem, e no Brasil, né? O Brasil, a colonização, como todos sabem, ela começa na, na, no litoral atlântico, né? E esse litoral atlântico ele é dominado desde o norte até mais ou menos São Paulo por grupos de língua tupi. São Paulo para baixo você já vai ter guaranis e outros grupos, e na Interlândia, ou seja, no interior da colônia, você vai ter e mesmo no norte, uma diversificação muito grande de povos indígenas e, portanto, de línguas indígenas, produtos de migrações indígenas desde antes do período colonial e, inclusive, durante o período colonial, que é um período muito rico em migrações e guerras intertribais por disputas de território. A coisa ficou difícil, porque, além de combater o europeu, eles, às vezes, tinham que lutar entre si para garantir o território, né? Bem, aqui a prática, né, desenvolveu uma outra política, que é a política da língua geral. Em todo o território colonial português se praticou uma língua geral. Que língua geral é essa? É uma língua indígena? Não. Nós podemos fazer com a língua o mesmo que nós fazemos com as religiões de matriz africana, né? Nós não falamos que essas religiões, o candomblé, principalmente, seja uma religião africana, mas uma religião de matriz africana. Ela tem origem na África, seus orixás são africanos, etc., mas ela se constitui no Brasil a partir de uma outra realidade social, que é a do negro já escravizado, né? O mesmo com o índio, né? Essa língua ela é basicamente uma aplicação do tupi, né, generalizada a todos os grupos. Então, se você quiser se comunicar no mundo colonial, você vai se comunicar na língua geral, que é a adaptação, né, de algumas línguas do tronco tupi, e é por isso que ela tem uma feição regionalizada, né? Por exemplo, na Amazônia, você vai ter o Nheengatu, né? A fala boa, né? É o nome da língua geral aqui. Todas essas línguas, então, vêm das línguas originariamente faladas pelos índios do tronco tupi e guarani também, dependendo da região, viu, gente? Mas, apesar de haver uma afeição regional, como, aliás, até hoje nós temos a afeição regional das línguas, né? No Rio de Janeiro, ninguém é picado por uma caba. No Rio de Janeiro, nós somos picados pelo marimbondo, que é uma palavra africana. Na Amazônia, ninguém é picado por marimbondo. Aqui a gente é picado por caba, que é a palavra tupi, né? Em outras regiões do Brasil, as pessoas não são picadas nem pelo marimbondo, nem pela caba. Eles são picados pela vespa, que é a palavra portuguesa. É isso que eu estou querendo dizer para vocês com a questão da afeição regional. A própria entonação do falar português brasileiro também é uma afeição regional que vale para o Brasil, né? Embora gaúchos e nortistas falem com um sotaque diferente, né? Nenhum deles falam com o mesmo sotaque nem de Portugal,
nem de Cabo Verde, nem de Moçambique, que é muito mais próximo do sotaque lusitano, né? Bom, então, isso é a realidade da língua geral aqui implantada. Essa língua geral, então, ela vai se tornar uma língua colonial, né? Como eu já disse, ela não é uma língua indígena, ela é uma língua colonial. Por quê? Porque ela já é criada no mundo colonial, e não no mundo indígena, no mundo pré-colonial. Ela vai ser praticada toda a comunidade, né? Com o tempo, ela não se fala português, em raríssimas exceções, na colônia brasileira. Se fala a língua geral. E aqui na Amazônia, essa língua geral tem um nome, Nheengatu, a fala boa, né? E ela vai, aos poucos, sendo substituída pelo português. Tá. Acho que eu vou dar conta de falar tudo, embora mais resumidamente, né? Eu tinha uns dados, umas citações, mas deixa isso para lá. Ela vai ser substituída pelo português, né? Mas isso tardiamente, principalmente na Amazônia. A Amazônia é a última região do Brasil a abandonar a língua geral como uma língua de uso cotidiano. Eu tenho inúmeras fontes que atestam. Por exemplo, se você chegasse em Belém do Pará em 1820, já no século XIX, né, dentro da cidade de Belém se falava o Nhangatu. Há uma polêmica interessante se afirma que essa palavra Nhangatu foi inventada pelo general Couto de Magalhães, que foi presidente da província do Pará e foi um grande estudioso enfim, dos índios da região. Ele publicou um livro, olhem o nome do livro, que interessante, O Selvagem. Então, ele tem umas teorias, às vezes estapafúrdias, mas tem umas teorias também bastante interessantes. E alguém acusou ele de ter inventado essa história de que essa língua se chamava Nhangatu. Mas porque ele foi o primeiro a registrar esse nome sob forma impressa. E ele disse o seguinte: olha, se você chegar para um tapuio ou para um caboclo na Amazônia e dizer assim, fale comigo em tupi, ele não vai entender. Tem que falar você tem que falar o seguinte: fale comigo na língua boa. E você tem que falar isso na língua boa também, não pode falar em português, não, né? Enfim, o fato dele ter sido o primeiro a botar isso sob a forma impressa, eu acho que não tem importância nenhuma, mas parece que ele tem razão, né? Essa Veja bem, em determinado momento, os portugueses tentam mudar isso. O Diretório dos Índios, de 1758, ele recomenda explicitamente que todos falem a língua portuguesa, todos os colonos, né? E o que é o colono de Portugal na Amazônia, né? Quem é esse cara? É um índio, gente. É um índio, né? Olha, quando eu era menino, vocês não vão acreditar no que eu vou dizer, porque eu era muito menino mesmo, mas é verdade o que eu estou dizendo. Eu me lembro da professora falar que o Tratado de Madrid foi feito pelo princípio do uti possidetis, ubi possideatis. Quem a possui a continuará possuindo. Ou seja, a terra onde súditos do rei estivesse ocupando seria a terra do rei. E daí porque nós conseguimos essa extensão territorial enorme até o Guaporé, o Madeira, etc. E eu imaginava na minha cabeça de menino, era cheio de portuguesinho, que para mim súdito do rei só podia ser português. Foi preciso muitos anos depois eu ter feito faculdade de história para perceber que não, que esses súditos eram, em sua maciça maioria, índios, né? Mais especificamente aquilo que nós chamamos de tapuios, ou seja, o índio colonial, né? A própria palavra já mostra como o Nhangatu ele se adapta à nova realidade social, né? A língua ela sofre esse impacto quando ela entra numa sociedade diferente da qual ela foi criada. Por exemplo,
O índio viu o boi e a vaca, ele não conhece o boi e a vaca, não existe boi e vaca aqui antes da chegada do europeu. Ele chama de tapiraçu, ou seja, um tapir grande. Ele inventa uma palavra porque não existe uma palavra que defina. Ele vê um escravo negro, ele chama de tapaiuná ou tapanhuno, ou seja, um escravo negro, uná negro, né? Tapuí originalmente é escravo. Depois a palavra vai se transformando e se transforma no índio colonial. As palavras têm vida também, elas vão se. Já me disseram uma vez que no português do século XVI, um rapaz, quando queria conquistar uma moça, chegava para ela muito romanticamente e dizia: eu tenho verdadeiro nojo por você. Hoje o rapaz levaria um tabefe na cara na hora, né? Mas na época, nojo era o equivalente à afeição. Eu não sei se isso é verdade, mas eu já vi muitas palavras mudarem o seu sentido. Nesse caso, foi uma mudança radical, né? Inverteu completamente, né? De afeição para repulsa é um negócio violento. Mas, enfim, por exemplo, eu ainda tenho algum tempo, vamos ilustrar aqui. No século XIX, meados do século XIX, o poeta Gonçalves Dias vem à Amazônia como fiscal das escolas do governo da província do Amazonas. E ele sobe o Rio Negro. Aliás, ele sobe os rios Negro e Madeira. E no relatório dele, ele diz o seguinte: olha, nas escolas do interior da Amazônia, as aulas são dadas na língua geral. E tanto os alunos quanto os professores falam, durante as aulas, a língua geral. Né? Olha que interessante. E a própria língua portuguesa ela é ensinada na língua geral. Então, veja que, em meados do século XIX, você ainda tem uma prática muito arraigada dessa língua. A impressão que eu tenho, quer dizer, isso não é uma coisa muito difícil de você datar, né? É que essa língua começa a ser substituída pelo português apenas em já período avançado do século XIX, lá pelo último quartel, porque você encontra autores, dizem, bom, o Cônego Bernardino de Souza vem aqui em 1875, bem depois, já uma década ou duas depois do Gonçalves Dias, e ele, em Itacoatiara, ele diz: as famílias conversam na língua geral, não se fala português por aqui. Não é só a base da sociedade, a classe mais pobre que fala essa língua, não, todos falam. Né? Bom, do que resultou isso? Né? Do que resultou isso? Muitos grupos indígenas, que hoje ainda mantêm sua identidade indígena, né, esqueceram suas línguas originais. Né? E assumem hoje o Nhangatu, que é a língua colonial, como a sua língua mãe. Né? Isso em várias partes da Amazônia. Né? Então, significou uma perda linguística aí. Né? Ou um ganho, sei lá. Perdemos uma, mas não ganhamos a língua geral. Depende do ponto de vista de quem fala, né, gente? Mas, e de uma maneira geral, as línguas indígenas faladas na Amazônia, veja, a Amazônia era de um multilinguismo ímpar, sem comparação em todo o Brasil, porque aqui você tinha praticamente todos os grupos linguísticos representados por grupos humanos. Você tinha aqui o Caribe, o Aruaque, o Tupi, essa ilha aqui na entrada quase na boca do Rio Madeira, né? Tupinambarana, o falso Tupi. Eu até hoje eu não sei por que chamam Tupinambarana, porque a população dessa ilha migrou para cá, a população originária, de Pernambuco. Vieram andando e bateram aqui. Né? Isso você tem fontes da época dando notícia da chegada deles. Né? Inclusive, no vice-reino do Peru, atravessaram aquilo que seria a fronteira. Né? Então, só para finalizar, o resultado, né,
política de língua geral estabelecido pelos portugueses na colônia brasileira, e olha que a colônia brasileira é um monumento, né? É o Brasil de hoje. Nós somos uma grande, alguns dizem 60% da América do Sul, até hoje eu não tenho certeza, né? Então, essa política, né, resultou, no fim, no predomínio tardio, tudo bem, levou século, mas da língua portuguesa, né? Muito semelhante ao que aconteceu, por exemplo, nas terras baixas bolivianas, muito diferente do que aconteceu, por exemplo, no Altiplano Andino e no Paraguai. O Paraguai, hoje, cotidianamente, ele se fala o Guarani. Claro que é um Guarani adaptado. Depois de mais de um século sendo falado no mundo colonial, ele vai ser adaptado. Mas, ainda assim, é o Guarani. Já, por exemplo, no Uruguai, você não tem esse vestígio. Por quê? O Uruguai, em algum momento do século XIX, ele tem quase 80% da sua população formada por migrantes, né? O Uruguai é meio como São Paulo. Você chega lá só encontra o sobrenome italiano. Já notaram isso? Liguem aí a TV Record, a Bandeirante, veja o sobrenome dos repórteres, né? Então, você não tem o elemento indígena. Em determinado momento, eles decretam. Quem quiser pode tomar a terra dos índios, matar, fazer o que quiserem. Isso aí na primeira metade do século XIX, como política de colonização. Muito, muito semelhante, portanto, à circunstância da colonização norte-americana, né? Então, gente, eu vou parar por aqui para não atrasar muito a programação do curso. Eu espero ter dado a vocês um bom painel dessa questão da língua como instrumento de conquista e colonização. Tinha mais a falar, mas, lamentavelmente, a falta de luz me roubou 30 minutos da palestra. Mas, enfim, eu fiz o que foi possível e agradeço a vocês aí pela atenção. Se houver tempo para alguma pergunta, alguma coisa, eu estou a dizer. Tem 5 minutos para o questionamento, tá, professor? Se alguém aí tiver alguma dúvida ou uma pergunta, tem 5 minutos. Enquanto a gente espera alguém perguntar, eu vou. Não é marketing, né? Mas me parece que essa pequena história dos Morés na Bolívia que eu escrevi para compor os contos Morés que a Geralda coletou e que eu publiquei, que vai ser lançado nesse evento, me parece que esse estudo ele é bem ilustrativo de tudo isso que eu falei aqui, né? De como uma língua, aos poucos, vai desaparecendo. Vejam, os Morés, esses últimos grupos Morés têm um contato tardio, já em 1930, já no século XX. E, no entanto, a língua deles está prestes a desaparecer, substituída pelo espanhol. Quer dizer, mesmo os grupos mais recentes, eles sofrem esse período, né? E a língua ela é importante porque, na minha opinião, a língua é a parte mais importante da cultura. Porque sem a língua você não transmite cultura. Como é que tu transmite a sua cultura com a língua alheia? Tente ler, agora recentemente traduzida, a obra do Matthews, em inglês, falando sobre a Amazônia. Na verdade, ele não está descrevendo a Amazônia, está traduzindo a Amazônia com as palavras e com a mentalidade de um inglês. Quando a gente passa isso para o português, como o Hélio fez agora, né, com a tradução desse livro, eu acho que ele está, na verdade, ele não está traduzindo, ele está destraduzindo, né? Remo não é remo, remo é jacumã. Canoa não é canoa, canoa pode ser uma igarité ou uma montaria, ou uma ubá, né?
Mas como ele vai expressar essa realidade se ele fala em outra língua, diferente da cultura que ele descreve? Então, quando você perde a língua, você perde a possibilidade, né, em grande parte, de transmitir a sua própria cultura. Porque a língua é a parte mais importante dela. Né? Já pensou nós, hoje em dia, em português, como é que a gente faz? Se proibirem a gente falar português. Mas é essa situação trágica que os nossos nativos foram submetidos. Está contigo, Roberto. Tem mais 4 minutos, professor. Quanto? 4 minutos. 4 minutos. Tá bom. Olha só, então eu vou aproveitar esses 4 minutos. Eu destaquei assim, uns trechos, né, que eu achava interessante, mas claro que eu fui pulando. E deixa eu ver se eu acho aqui. Né? Espera aí. Tem quando a gente estuda aqui, por exemplo, dados que são interessantes. Hoje, as antigas províncias de Moche... Perdão, professor. Com licença, professor. Perdão. O professor Osiel fez uma pergunta. Então pronto. Então vamos para a pergunta do Osiel. O colono inglês parece que não queria o indígena nem para ser escravo. Este fato já denota preconceito? Olha, Osiel, eu tenho uma teoria sobre isso, né? Eu tenho uma teoria sobre isso que é o seguinte, e eu sempre falo isso em sala de aula. O Gilberto Freire atribuiu ao português um caráter plástico. O que ele quer dizer? Que o português se amolda. Eu diria que plástico é uma palavra que não descreve bem o fenômeno. Acho que o fenômeno existe, o Gilberto Freire acertou, mas não é plástico. Eu acho que é pragmático. Porque ele não se amolda de tudo. Ele se amolda naquilo que interessa a ele. O preconceito, a ideia, a religiosidade medieval, tudo isso ele traz consigo e ele não abre mão disso. Agora, é claro que ele abre mão de comer farinha de trigo, vai comer farinha de mandioca, ele abre mão de lutar com aquelas armas de fogo ineficientes e pega índio flecheiro, porque é muito mais eficiente. Enfim, ele vai se adaptar e vai adotar aspectos da cultura material indígena que facilitem a sua vida. Quando ele percebe que ele casando com uma filha do cacique, a tribo todo vai apoiá-lo, porque há essa tradição entre os grupos tupis, ele dana a casar com filha de cacique, não é? Diferente, mas veja bem, isso nada tem a ver com uma visão, enfim, tolerante, né? Nada disso. Ele já tinha passado pela África, já tinha tido filho com africana, com indiana, com chinesa. E em cada lugar que ele chegava, ele ia se ajeitando conforme podia. Quando ele chega no Brasil, ele já tem uma cultura adaptativa muito maior do que o inglês. Quando o inglês começa a se expandir pelo mundo, né, o português já está nessa vida há muito tempo. Né? Agora, me parece que o principal é a questão da necessidade. O preconceito também existe entre ingleses, né? Só que eles não precisam do índio na América do Norte. Ora, no norte dos Estados Unidos, foi uma área as famílias e que aos poucos naquela região. Né? Uma amiga ele disse que para o inglês que ia para a América do Norte, o ideal era criar uma Inglaterrazinha, quer dizer, reproduzir seu modo de vida ali.
muito diferente do que aconteceu no Brasil, né? E no sul dos Estados Unidos era plantation baseada no trabalho do negro americano, escravocrata, né? Então, em ambos os casos, o índio não era necessário. Não era necessário. O preconceito, claro que tinha. Agora, quando tu junta o preconceito com a desnecessidade, aí a coisa piora um pouco mais, né? Porque, de qualquer maneira, o índio no Brasil ele não servia só como para ser constituído como súdito do monarca absolutista, ou como trabalhador, de uma maneira geral, do colono. Mas ele também era ambicionado por uma igreja que vivia em plena contrarreforma. Tratava-se de obter súditos, ou melhor, de fiéis para a Igreja Católica, né? Então, há um interesse nesse indivíduo. Ora, a estrutura religiosa, catolicismo, né? Um monte de protestante, muitos fogem, porque são de denominação protestantes que não são bem vistas na Inglaterra, eles vão para os Estados Unidos viver com mais liberdade. É por isso que os Estados Unidos hoje é aquela barafunda de denominação religiosa, né? Tem de tudo e para tudo, né? Você tem os Amish, tem esses pastores como é que se diz? Pastores de show, né? De fazer show, de pirotecnia e tal. Enfim, isso tem sua raiz justamente na colonização, na origem da colonização americana. Totalmente diferente do Brasil. Quantos indivíduos nos Estados Unidos você conhece que tiveram filhos com índias? No Brasil colonial, índio ia para Portugal receber a Ordem de Cristo, a mais alta honraria portuguesa, e recebia a pensa também, da mão do rei. Outros recebiam patentes militares. Eu estou falando aqui numa sociedade igualitária? Não. Estou falando aqui numa sociedade tão desigualitária como todas as outras coloniais, só que com características diferentes. Veja aqui, vou encerrar só com esse exemplo. Veja aqui a conquista do Maranhão aos franceses, a expulsão dos franceses do Maranhão em 1615, né? Que inicia a colonização da Amazônia, colonização portuguesa da Amazônia. No ano seguinte, o Forte do Presépio, Belém do Pará. Um dos comandantes dessa expulsão dos franceses, o Jerônimo de Albuquerque, ele era filho do cunhado do governador-geral do Brasil, que inclusive é citado como um dos barões assinalados dos Idas, do Camões. Ele era cunhado do governador-geral do Brasil e, enfim, se unir sexualmente a filha do cacique Tabajara, né, gera esse sujeito, Jerônimo de Albuquerque, um mameluco. Mas, sendo um mameluco, ele comandou tropas, foi capitão-mor e primeiro capitão-general do Maranhão. Vejam vocês. Araribóia, no Rio de Janeiro. Então, o papel do índio na nossa sociedade colonial ele é muito mais rico e diversificado do que o mesmo caso nas colônias inglesas. Tá? Então, professor, há mais duas perguntas do professor Alexandre Timbani, mas vão ser enviadas via e-mail, tá? Aí, se o senhor puder dar o retorno a ele com essas perguntas, eu quero agradecer desde já a sua participação nesse evento, essa palestra maravilhosa que foi dada, tá? Muito obrigada a todos que estiveram presentes nessa palestra. A gente vai fazer uma pausa de 10 minutos para um lanche, tá, gente? Desde já, muito obrigada, professor. Tá bom, eu que agradeço a todos a atenção aí e as perguntas também, eu responderei a todas. Obrigado. Obrigado, professor Dante. Prazer em revê-lo. Oi, Osiel, tudo bem?
Quanto Tudo tempo? bem? Obrigada, Dante, pelo apoio, pela participação. Eu volto aí no lançamento do livro. Zélia? Oi.